Controle global. A realidade por trás da cortina. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça num dos temas mais polêmicos e misteriosos de todos os tempos: o controle global. Preparem-se para desvendar os segredos obscuros que se escondem por trás do poder, da mídia e da nossa própria percepção da realidade. Ao longo da história, diversas teorias da conspiração surgiram, alimentando a crença de que existe um grupo seleto e poderoso que manipula os acontecimentos globais. Mas será que essas teorias são apenas delírios de mentes criativas ou escondem uma verdade perturbadora? Nesse vídeo, vamos investigar a fundo as evidências, os fatos e as figuras-chave que sustentam a ideia de um controle global. Prepare-se para uma viagem instigante, onde questionaremos tudo o que nos contaram e descobriremos a verdade por trás da cortina. Quem realmente está no comando? Essa pergunta ecoa na mente de qualquer um que ouse questionar o sistema. Será que nossos líderes são realmente eleitos por nós? Ou são meros fantoches controlados por forças ocultas? As eleições, o ápice da democracia, são frequentemente acusadas de serem manipuladas. Desde fraudes eleitorais até campanhas políticas milionárias financiadas por interesses escusos, a busca pelo poder parece corromper até mesmo os ideais mais nobres. E se, na verdade, os verdadeiros governantes do mundo nunca se candidatam a nenhum cargo? Grandes empresários, banqueiros e membros de sociedades secretas, figuras misteriosas que operam nas sombras, movendo os fios do poder e ditando os rumos da política global. Através de lobbies poderosos, esses grupos de influência controlam a legislação em seu benefício próprio, ignorando completamente as necessidades da população. Leis que favorecem grandes corporações, acordos comerciais obscuros e tratados internacionais questionáveis. A teia de controle se estende por todos os cantos do globo, sufocando a soberania das nações e impondo uma agenda globalista. Mas quem são essas figuras enigmáticas que ditam os rumos do mundo? Nomes como Rothschild, Rockefeller e Morgan ecoam pelos corredores da história, ligados a impérios financeiros, monopólios e, claro, a suspeita de conspiração global. Será que a verdadeira luta pelo poder não está nas urnas, mas sim nas sombras, onde os interesses de poucos se sobrepõem ao destino de bilhões? Guerras, conflitos armados, crises financeiras, eventos catastróficos que moldam o mundo e deixam um rastro de destruição por onde passam. Mas e se essas tragédias não fossem apenas fruto do acaso ou de ideologias conflitantes? A busca por poder e lucro sempre moveu a humanidade, levando-nos a acreditar que guerras são inevitáveis. No entanto, e se a verdade fosse ainda mais perturbadora? E se as crises que abalam o mundo fossem, na verdade, orquestradas por aqueles que lucram com o caos? Imagine um tabuleiro de xadrez, onde as peças representam países, economias e populações inteiras. Os jogadores, mentes calculistas que movem suas peças com frieza, buscando o checkmate a qualquer custo. Guerras são iniciadas por motivos fúteis, como disputas territoriais fabricadas ou até mesmo para testar novas armas. Crises financeiras são provocadas artificialmente, levando países à falência e permitindo que os salvadores da pátria comprem empresas e recursos naturais a preço de banana. O medo e a instabilidade se tornam ferramentas poderosas nas mãos daqueles que lucram com a guerra. Indústrias bélicas faturam trilhões, vendendo armas para ambos os lados do conflito. Enquanto isso, a mídia, muitas vezes controlada por esses mesmos interesses, alimenta a máquina de propaganda, manipulando a opinião pública e justificando o injustificável. Mas em meio ao caos, uma pergunta se faz urgente: quem são os verdadeiros beneficiados por toda essa destruição? A televisão está ligada, mas quem está controlando você? Vivemos na era da informação, bombardeados por notícias, músicas, filmes e séries que moldam nossa visão de mundo. Mas e se essa enxurrada de conteúdo servir a um propósito oculto? Controlar nossas mentes e nos transformar em marionetes da elite global? A mídia, muitas vezes chamada de quarto poder, possui uma influência inegável sobre nossas vidas. Através de notícias cuidadosamente selecionadas, ela dita o que devemos pensar, sentir e consumir. Mas essa influência pode ir muito além do que imaginamos, utilizando técnicas de manipulação subliminar para moldar nossos desejos e comportamentos. Mensagens ocultas em comerciais, filmes e programas de TV, símbolos e logotipos estrategicamente posicionados,
Tudo é meticulosamente planejado para influenciar nosso subconsciente e nos levar a consumir desenfreadamente, votar em determinados candidatos ou apoiar causas convenientes para a elite. A indústria musical também não escapa dessa teia de controle. Artistas populares, muitas vezes, são marionetes nas mãos de gravadoras que ditam desde o estilo musical até as letras das músicas. Mensagens subliminares e simbolismos ocultos, como o olho que tudo vê, a pirâmide e o número da besta, permeiam videoclipes e shows, normalizando o ocultismo e a agenda da nova ordem mundial. Mas a influência da mídia não se limita apenas ao consumo. Através do medo e da manipulação, ela molda a nossa percepção da realidade, criando inimigos imaginários, justificando guerras e políticas opressivas, e nos distraindo dos verdadeiros problemas que assolam o mundo. Capítulo 4. Vigilância global. Você nunca está sozinho. Sorria, você está sendo filmado. Câmeras de segurança, reconhecimento facial, rastreamento de localização, escutas telefônicas. Vivemos em uma era de vigilância onipresente, onde a privacidade se tornou um luxo que poucos podem pagar. Mas quem está por trás dessa vigilância em massa, e quais são seus verdadeiros objetivos? Governos e corporações justificam a vigilância em nome da segurança nacional e da prevenção ao crime. Mas será que esse é o verdadeiro motivo? A cada clique, curtida e comentário, deixamos um rastro digital que revela nossos hábitos, desejos, medos e segredos mais íntimos. Essa montanha de dados é um tesouro para empresas de tecnologia e agências de inteligência que a utilizam para nos perfilar, influenciar nossas decisões e, em última instância, nos controlar. Nossos smartphones, anti-símbolos de liberdade e conexão, se transformaram em algemas digitais, monitorando nossos movimentos, conversas e até mesmo nossos pensamentos. Programas de espionagem, como o PRISM e o Echelon, coletam dados em massa de cidadãos comuns, vasculhando nossas vidas privadas em busca de qualquer informação que possa ser usada contra nós. A internet, outrora um espaço de liberdade e anonimato, se tornou uma ferramenta de controle e censura, onde a verdade é ocultada e a dissidência é silenciada. Mas a vigilância vai muito além das telas. Microchips implantáveis, inicialmente vendidos como uma forma de facilitar pagamentos e armazenar informações médicas, representam um passo assustador em direção a um futuro distópico, onde nossos corpos se tornam propriedade do Estado. Capítulo 5. Controle populacional. Reduzindo a humanidade a números. Somos um vírus, destruindo o planeta. Essa frase, repetida à exaustão por ONGs e ambientalistas, esconde uma agenda sinistra: o controle populacional. A crença de que a Terra está superpovoada e que a redução da população é a única forma de salvar o planeta tem ganhado força nas últimas décadas. Mas será que essa teoria é realmente baseada em fatos científicos? Ou serve a interesses obscuros? Programas de planejamento familiar, como o controle de natalidade e o aborto, são frequentemente utilizados como ferramentas de controle populacional, principalmente em países subdesenvolvidos. Mas, e se a verdadeira intenção por trás dessas políticas fosse controlar o crescimento de determinadas populações consideradas indesejadas pela elite global? A eugenia, pseudociência que prega a melhoria da raça humana através da seleção genética, ressurgiu disfarçada de saúde pública. Através de testes genéticos, diagnósticos médicos tendenciosos e até mesmo da esterilização em massa, a elite busca moldar a população mundial à sua imagem e semelhança. Pandemia, vírus mortal, arma biológica. Essas palavras ecoam em nossas mentes como um pesadelo. Mas e se a ameaça não viesse de um inimigo externo, mas sim de dentro do próprio sistema? A criação e a disseminação de doenças letais como o HIV e o Ebola levantam sérias questões sobre os reais objetivos da indústria farmacêutica e dos governos que a controlam. Vacinas, vendidas como a solução para todas as doenças, são frequentemente apontadas como ferramentas de controle populacional, contendo substâncias químicas que causam infertilidade, doenças autoimunes e até mesmo a morte. A verdade é que a vida humana se tornou descartável para aqueles que se consideram deuses, com o poder de decidir quem vive e quem morre. Capítulo 6. Manipulação climática. A HAARP e o domínio da natureza. Mudanças climáticas. Mito ou realidade? O debate sobre o aquecimento global divide opiniões.
Mas e se a verdade estivesse muito além da nossa compreensão? E se o clima, essa força incontrolável da natureza, estivesse sendo manipulado por tecnologias secretas para fins obscuros? O HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, projeto científico controverso instalado no Alasca, é frequentemente acusado de ser uma arma geofísica capaz de provocar terremotos, tsunamis e controlar o clima. Ondas eletromagnéticas de alta frequência disparadas na atmosfera superior, essa tecnologia, em teoria, poderia ser utilizada para influenciar o clima em escala global. Mas por que alguém desejaria controlar o clima? As respostas são perturbadoras. Provocar desastres naturais em países inimigos, destruir plantações e causar fome em massa, controlar o acesso a recursos naturais, como água e petróleo. A manipulação climática se torna uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que desejam controlar o mundo, subjugando nações inteiras através do medo e da dependência. E enquanto o debate sobre o aquecimento global se arrasta, a elite global manipula o clima à sua vontade, semeando o caos e a destruição para alcançar seus objetivos. Mas o HAARP é apenas a ponta do iceberg. Geoengenharia, chemtrails, semeadura de nuvens, diversas tecnologias e programas secretos operam nas sombras, manipulando o clima e transformando a Terra em um laboratório a céu aberto. Capítulo 7. Falsos inimigos. Distraindo as massas da verdade. Terroristas, alienígenas, epidemias mortais. Vivemos em um mundo assolado por ameaças constantes, que justificam o aumento da vigilância, a redução das liberdades individuais e a concentração de poder nas mãos de poucos. Mas e se esses inimigos fossem, na verdade, fabricações da elite global para nos manter em um estado perpétuo de medo e obediência? O terrorismo, por exemplo, se tornou o bode expiatório perfeito para justificar guerras, invasões a países estrangeiros e a criação de leis draconianas que limitam nossas liberdades. Mas quem realmente se beneficia com o terrorismo? Quem financia, arma e treina esses grupos extremistas? A resposta pode ser encontrada nos corredores do poder, onde governos e agências de inteligência manipulam esses grupos, utilizando-os como peões em um jogo macabro de xadrez geopolítico. Invasões a países ricos em petróleo, como o Iraque e a Líbia, são justificadas com base em informações falsas sobre armas de destruição em massa e ligações com o terrorismo. Enquanto isso, a ameaça alienígena paira no imaginário popular, alimentada por filmes, séries e supostos documentos secretos vazados por governos. Mas qual seria o propósito de criar uma ameaça extraterrestre? A resposta pode estar na unificação da humanidade contra um inimigo comum. Diante de uma invasão alienígena, as diferenças entre as nações se diluem, abrindo caminho para a criação de um governo global único, capaz de unir a humanidade sob sua bandeira. E então, chegamos ao fim da nossa jornada pelos subterrâneos do controle global. Abrimos portas para questionamentos, desvendamos segredos ocultos e revelamos a face obscura do poder. Mas a verdade, meus amigos, é como um quebra-cabeça complexo, com peças espalhadas por todos os cantos do mundo. Cabe a cada um de nós juntar essas peças, analisar as evidências e formar sua própria opinião. O controle global pode parecer uma realidade distante, uma teoria da conspiração fantasiosa, mas os fatos falam por si. A vigilância constante, a manipulação da mídia, a supressão da verdade, a concentração de poder nas mãos de poucos, todos esses elementos apontam para um futuro sombrio, onde a liberdade é apenas uma ilusão. Mas não devemos nos entregar ao medo e à apatia. A verdade é a nossa arma mais poderosa. Questione tudo, busque informações em fontes independentes, não acredite em tudo o que lhe dizem. O futuro da humanidade está em jogo e a hora de agir é agora. Desperte para a realidade e lute por um mundo mais justo, livre e transparente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos reveladores. Até a próxima!